É. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, a viabilização do estádio para o Flamengo não é algo de curto prazo, é um projeto de médio prazo. Então, assim, acho que se você considerar o tempo de licença, o tempo de construção, estruturação de tudo isso, nós estamos falando um projeto para 5 anos. Então, assim, os primeiros 5 anos dessa concessão de Maracanã já ficariam, vamos dizer assim, utilizados. Por outro lado, a gente sabe que o Rio de Janeiro ele precisa de mais estádios, né? A gente tem aqui 4 clubes com grandes torcidas, né? Na verdade, a gente tem 2 grandes estádios, que é o Maracanã, o Engenhão, temos o estádio de São Januário, que o próprio Vasco já entende a necessidade de poder ampliar a capacidade dele, da capacidade atual. Então, assim, eu enxergo que uma cidade, considerando inclusive a área de shows, o Botafogo, ele utiliza o seu estádio também para a realização de shows e uma série de coisas. Uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade que tem esse potencial turístico todo, eu entendo que cabe mais um estádio de porte facilmente nessa cidade. Então, assim, eu acho que seria uma obra muito importante, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes. E aí a gente não pode esquecer que a sede da Confederação Brasileira de Futebol também é no Rio de Janeiro, né? E você tem estádios em todos os países do mundo, quer dizer, que são estádios símbolo e que pertencem, e que são utilizados, vamos dizer assim, para o início, para o final das grandes, pelo menos para o início e para o final das grandes competições de futebol, que são organizadas pelas confederações. Então, é o caso de Wembley, na Inglaterra e tudo isso. E a gente também fica, às vezes, assim, pensando dessa forma, porque vê o uso do Maracanã, mas, na verdade, o Maracanã ele é sobreutilizado, né? O Maracanã, a gente acaba fazendo mais de 70 partidas por ano no Maracanã. Quando a gente pega assim, os grandes estádios brasileiros mesmo, a gente vê o estádio lá em Fortaleza, que acaba sendo utilizado, que tem uma utilização nem perto do Maracanã, mas assim, bem inferior, mas ainda bastante grande. E aí você cai assim, para uma utilização de média de 40 jogos por ano, 30 e poucos jogos por ano. Essa é uma utilização normal de um estádio. Então, assim, o Maracanã hoje ele é sobrecarregado porque ele acaba pegando toda a demanda do Flamengo, toda a demanda do Fluminense, e a gente vê aí também alguma demanda que o Vasco fica solicitando toda hora para poder também jogar no Maracanã. Então, isso sem falar dos jogos de seleção, sem falar de vez em quando, organização de competições internacionais, como foi o caso da Copa América, das 2 Copas América, que passaram passando por aqui. E, na minha percepção, eu acho que o Maracanã é um estádio que, no futuro, deveria ser mais pensado até pela CBF para a colocação das suas competições aqui. Então, por tudo isso, eu não vejo isso como um problema, eu vejo pelo contrário, eu vejo isso como uma solução, que é uma forma da gente reduzir, vamos dizer assim, essa demanda extremada que hoje existe concentrada no Maracanã. Presidente, agora a última de estádio, depois que a gente parte para o futebol, pegar uns dados aqui, o gasômetro tem 87 mil metros quadrados, né? E dos 16 grandes estádios do Brasil, só 2 tem área inferior a essa, Arena da Baixada e Arena da Amazônia, com capacidade de 43 e 44 mil cada. Assim, a gente já ouviu, já apurou, que vocês tinham como modelo o estádio do Borussia Dortmund, que é mais vertical, arquibancadas grandes. É possível, dentro dessa área de 87 mil metros, trabalhar com uma capacidade de 75 mil, 80 mil pessoas? Que eu sei que vocês tinham um plano para o estádio maior possível, num comparativo com a torcida do Flamengo, que a gente sabe que é gigantesca. É possível fazer esse grande estádio com 80 mil pessoas no gasômetro? Bom, excelente pergunta. Sim,
a gente já fez um anteprojeto desse estádio, de colocação desse estádio. Ele ficaria colocado, vamos dizer assim, e ainda daria a chance da gente fazer uma grande praça na frente, onde nessa praça a gente poderia, em volta dessa praça, colocar uma série de pontos, restaurantes e tal. E nessa praça, inclusive, colocar telões para quem não tiver condição em grandes jogos, onde a gente não conseguir ingresso para todo mundo, as pessoas poderem assistir do lado de fora, como é comum a gente ver em grandes competições e tudo isso. Então, assim, tudo isso já foi pensado, assim, já existe um anteprojeto disso. E sim, quando foi testado para uma capacidade de 80 mil pessoas. Esse anteprojeto foi feito para uma capacidade de 80 mil pessoas. Mas é claro que tudo isso, levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço de saída, por exemplo, para atender a legislação de corpo de bombeiro, de uma série de coisas. Então, mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil, mas seria uma arena, como você falou, bem mais vertical. Quando você usa o Maracanã ele tem um desenho ainda mais antigo, um desenho aberto, né? Desenho muito parecido com os estádios antigos, onde você tinha ainda uma pista em volta, tudo isso. A ideia é que seria um estádio bem mais encaixado, né? Por exemplo, do Real Madrid, para quem teve a oportunidade de já ver jogos lá no Real Madrid, um estádio bem mais vertical. Então, legal, tá. Então, ótima pergunta, Fred. Assim, a gente tem que entender que a gente herdou o Maracanã, né? Herdou o Maracanã. E o Maracanã ele foi concebido dentro de uma ideia. A ideia é um estádio para uma Copa do Mundo. Ele foi projetado para a Copa do Mundo. E tem um conceito. Copa do Mundo, ou você vai numa Copa do Mundo, todos os torcedores, independente de para que país eles estão misturados ali, torcendo para o seu clube. Então você não tem segmentação de entrada, tem uma série de problemas que causam dificuldades para a gente se adaptar, por exemplo, ao regulamento de competições aqui no Brasil. Aqui você destina 10% dos ingressos para o clube visitante. E você não tem no Maracanã, pelo desenho que ele foi feito, pela concepção que ele teve, uma entrada específica para o teu visitante. Então você acaba tendo que bloquear uma área maior, até para poder dar segurança para aqueles que estão vindo assistir o jogo. Isso acaba que você acaba perdendo uma série de assentos por causa disso. Então, essa concepção é completamente diferente. A gente herdou esse estádio, é o que a gente tem, mas claro que se você for projetar um estádio, você vai fazer isso de forma diferente. A ideia é, sim, você ter um espaço popular para a torcida nesse estádio. Até porque, Fred, assim, a ideia, e isso é o lado bom também, quando você concebe um estádio desde o início em cima de um projeto novo, é você criar vários espaços para vários produtos distintos, aonde você possa otimizar a receita. Então, se você segmenta o seu estádio em vários pedaços diferentes e para os quais você tenha venda de ingresso associado a serviço e com valores distintos, você pode otimizar muito a sua receita do Match Day e, com certeza, não é o ingresso popular que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é aquele ingresso que você vai vender mais caro, com um serviço agregado. Esse é que vai fazer você crescer a receita, entendeu? Você não vai estar preocupado com... Inclusive, você vai poder fazer ingressos até mais baratos, porque você vai estar ganhando mais naqueles outros ingressos de quem está disposto a pagar mais caro para ter um pouco mais de conforto e serviço agregado.